Que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça em vosso coração. Hoje nós vamos ler o livro de Josué, no capítulo 21, a cidade da tribo de Levi. E então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. No versículo 2. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: Ó Senhor, ordenou pelo ministério de Moisés que se nós desse cidade para habitar, e os seus arrebaldes para os nossos animais. No versículo 3, pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua cabeça, conforme ao dito do Senhor, e esta cidade aos seus arrebaldes. No versículo 4, e saiu a sorte pela família dos coatitas e aos filhos de Arão, os sacerdotes dentre os levitas, caíram por sorte da tribo de Judá, e da tribo de Simeão, e da tribo de Benjamim, 13 cidades. No 5, e aos outros filhos de Coate caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim, e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. O 6, e os filhos de Gerson caíram por sorte das famílias da tribo de Jacá, e da tribo de Assé, e da tribo de Naphtali, e da meia tribo de Manassés em Bazã, 13 cidades. No 7, os filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. 8, e deram aos filhos de Israel, os levitas, estas cidades, e aos arrebaldes, por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. No versículo 9, e deram mais da tribo dos filhos de Judá, e da tribo das filhas de Simeão, estas cidades que por nome foram nomeadas. No versículo 10, e para que fossem os filhos de Arão, das famílias dos coatitas, e dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. No versículo 11, e assim lhe deram a cidade da tribo dos pais de Anak, esta é Hebrom, no monte de Judá, e os seus arrebaldes em redor dela. No versículo 12, porém, o campo da cidade e as suas aldeias, e deram a Caleb, filho de Jefné, por sua possessão. No versículo 13, e assim os filhos de Arão, o sacerdote, deram cidade de refúgio do homicida, Hebrom, e os seus arrebaldes, e Libna, e os seus arrebaldes. No 14, e Jati, os seus arrebaldes, e Estemoa, e os seus arrebaldes. No versículo 15, e Elon e os seus arrebaldes, e Debi e os seus arrebaldes. No 16, e Aim e os seus arrebaldes, e Jutá e os seus arrebaldes, e Bet-Semes e os seus arrebaldes. 9 cidades destas 2 tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrebaldes, Geba e os seus arrebaldes. No versículo 18, Anatote e os seus arrebaldes, e Amon
e os seus arrebaldes, 4 cidades. 19. Todas as cidades do sacerdote, filho de Arão, foram 13 cidades e os seus arrebaldes. 20. E a família dos filhos de Coate, levitas, que ficaram nos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. No versículo 21. E deram-lhe Siquém, cidade de refúgio, do homicida e os seus arrebaldes, no monte de Efraim, e Jessé e os seus arrebaldes. No 22. E Quibizaim e os seus arrebaldes, e Bet-Oron e os seus arrebaldes, 4 cidades. No 23. E da tribo de Dan, Elteque e os seus arrebaldes, Gibeton e os seus arrebaldes. No 24. Aijalon e os seus arrebaldes, Gate-Rimon e os seus arrebaldes, 4 cidades. 25. E da meia tribo de Manassés, Tanaque e aos seus arrebaldes, Gate-Rimon e aos seus arrebaldes, 2 cidades. 26. Todas as cidades para a família dos demais filhos de Coate foram 10, e os seus arrebaldes. 27. E os filhos de Gerson, das famílias dos levitas, Golã, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida, em Bazã, e os seus arrebaldes. Bestará e aos seus arrebaldes, 2 cidades. 28. Da tribo de Isacar, Quisião e os seus arrebaldes, Deberate e os seus arrebaldes. 29. Jarmute e os seus arrebaldes, em Ganim e os seus arrebaldes, 4 cidades. E toda a tribo de Assé, Misal e aos seus arrebaldes, Abidom e aos seus arrebaldes. 31. Eucate e aos seus arrebaldes, Reobe e os seus arrebaldes, 4 cidades. No versículo 32. E da tribo de Naphtali, que é de cidade de refúgio do homicida, em Galileia e aos seus arrebaldes, e Emote-dor e aos seus arrebaldes, Cartã e aos seus arrebaldes, 3 cidades. 33. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, e foram 13 cidades e os seus arrebaldes. No versículo 34. E as famílias dos demais filhos de Merari e dos levitas foram dadas à tribo de Zebulon, Joquinão e os seus arrebaldes, Cartá e aos seus arrebaldes. No versículo 35. De Dina e aos seus arrebaldes, Naalau e aos seus arrebaldes, 4 cidades. No versículo 36. E da tribo de Ruben, Bezer e aos seus arrebaldes, Ajaza e aos seus arrebaldes. 37. Quedemote e aos seus arrebaldes, Mefaate e aos seus arrebaldes, 4 cidades. No versículo 38. E da tribo de Gade, Ramote, cidade da refúgio do homicida, em Gileade e aos seus arrebaldes, Manaim e aos seus arrebaldes. 39. Resbom e aos seus arrebaldes, Jazé e aos seus arrebaldes, por todas 4 cidades. 40. Todas estas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restava das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades.
No versículo 41, todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades, e os seus arrebaldes. 42. Estava essa cidade, cada qual com os seus arrebaldes em redor dela, e assim estavam todas estas cidades. No versículo 43, desta sorte, deu o Senhor a Israel toda a terra que juraram dar aos seus pais, e a possuíram e habitaram nela. No versículo 44, e o Senhor lhe deu repouso em redor, conforme tudo quanto juraram aos seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante dele. Todos os seus inimigos o Senhor o deu na sua mão. Versículo 45. A palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falaram a Moisés, falaram à casa de Israel, toda se cumpriu. Cumpra, amém, irmão? Que Deus abençoe grandiosamente. Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, tudo aquilo que Deus prometeu para os filhos de Israel, passou seu tempo e o Senhor cumpriu tudo na vida dele. E aquilo que Deus prometeu na sua vida, Ele cumprirá nas vossas vidas. Não temas, porque Deus Ele é contigo. Ande no caminho do Senhor, seja justo, que Deus será justo diante de ti. Se você for injusto, Deus será injusto, ainda Ele é justo ainda. Mas seja justo, que o Senhor será justo na tua vida. Que Deus crie caminho na sua vida e que nada você vai vacilar, nada Deus vai deixar fora do lugar. Aquilo que está fora do teu caminho, o Senhor irá colocar no teu caminho. Fica-te em paz, que o Senhor nosso Deus é contigo. Que o Senhor Jesus te abençoe, em nome de todos os anjos e arcanjos que vivem no reino da sua glória. Ele enviará na terra e cuidará de ti, porque o Senhor Deus dará ordem para aqueles que Ele o ama e protege e guarda. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém? Fique-te em paz, que o Senhor, Ele cumprirá nas vossas vidas. Olha, meus irmãos, o Senhor lhe deu repouso em arredor, conforme tudo quanto tu juraram aos seus pais. Nenhuma de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. A palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu e Ele cumprirá nas vossas vidas. Que Deus abençoe. O inimigo cairá por terra.